Gênesis 35, eu vou ler versos 1 a 8. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e os brincos que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó a Luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar El-Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, quando fugia da face de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon-Bacote. O título que eu dei a esta mensagem é a condição de Deus para a bênção na família. Deus tem bênçãos condicionadas à obediência. Deus tem bênçãos incondicionais. A salvação é uma bênção incondicional. Não importa quem você seja, desde o dia em que você crê em Jesus Cristo, você é salvo eternamente, independente de suas fraquezas, de suas falhas e de seus pecados. Mas há bênçãos condicionais. Estão condicionadas à obediência a determinados preceitos, a obediência a determinadas ordens do Senhor. E aqui nós temos um contexto onde isso se apresenta de uma forma muito clara. Eu vou primeiro relembrar o que está acontecendo com Jacó e depois aplicar o capítulo 35. No capítulo 31, verso 3, o Senhor disse a Jacó: torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. 20 anos depois de deixar a sua terra, agora Jacó recebe a ordem de voltar para lá. Muita coisa aconteceu naqueles 20 anos, mas muita coisa aconteceu também até que ele definitivamente voltou. No próprio capítulo 31, é narrada a fuga dele, do seu sogro Labão. No capítulo 32, a tão conhecida luta de Jacó com um anjo. No capítulo 33, o tão temido reencontro com Esaú. Ainda no capítulo 33, Jacó chega com a sua família a Siquém. Notem, ele havia saído do Oriente, estava voltando a Betesda, 780 quilômetros. Ele já havia viajado com a sua família 750 quilômetros. Faltavam apenas 32 quilômetros para chegar no destino. Ele para em Siquém, porque ali era um lugar aprazível ao comércio daquilo que ele queria. No capítulo 34, Diná, sua filha, sofre violência. Simeão e Levi se vingam daqueles homens, matando todos os homens da cidade. Se você lê o capítulo 34, você nota que não há nenhuma menção a Deus. É um capítulo inteiro, onde Deus simplesmente não é mencionado. Quando chegamos no capítulo 35, há uma nova ordem do Senhor. Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Você sabe que Jacó já havia estado em Betel. No capítulo 28, ele vai dizer no verso 15, o Senhor diz a ele, quando ele esteve em Betel, onde Deus falara com ele, e lhe prometeu: e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar a esta terra. Pois bem, agora Deus cumpre isso. Depois de toda essa jornada, Deus faz Jacó retornar a Betel, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Ou seja, todo aquele tempo, todos aqueles acontecimentos cumpriram isso, o que Deus havia ordenado a Jacó e a sua família como realmente patriarcas de Israel, como um patriarca de Israel.
Nós entendemos que tudo que aconteceu com Jacó nesse ínterim foi para cumprir o propósito de Deus. Mas agora Deus está pronto, ou Jacó está pronto para que Deus o abençoe. Agora então, Deus há de abençoar aquela família, mas é necessário que algumas coisas aconteçam. No capítulo 35, verso 2, é dito uma exigência do Senhor. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos. Notem que e Deus abençoou Jacó em todo o tempo, não se engane disso. Mas agora, quando as bênçãos de Deus se mostrarão especialmente presentes naquela família, não mais apenas o cuidado para que não sejam destruídos, mas a própria prosperidade espiritual da família, o próprio cuidado com eles, Deus tem uma ordem muito clara: purificai-vos. E no caso da família de Jacó, era uma purificação da idolatria. Você lê, por exemplo, a respeito da família e do histórico da família, tanto de Jacó quanto de Raquel. Em Josué 24 diz sobre os pais de Jacó, os seus avós: além do rio habitaram antigamente vossos pais. Terá pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a quem? A outros deuses. A idolatria já vinha há muito tempo assolando a família de Jacó. Abraão, quando foi chamado, era um idólatra. E parece que não foi tão fácil assim afastar a idolatria da família. Com Raquel se deu o mesmo. Note o que diz Gênesis 31:19. E havendo Labão indo a tosquear as suas ovelhas, furtou a Raquel os ídolos que seu pai tinha. Notem que era algo tão arraigado na família dela também, que quando ela vai deixar o pai, ela não quer deixar o pai sem os chamados ídolos do lar que ela carregava consigo. Você sabe do ludíbrio dela, quando o pai veio procurar os ídolos, e ela se assentou sobre os ídolos, para que o pai então não os achasse. Pois chegou a hora. Gênesis 35:2 diz: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, ou seja, essa circunstância permanecia, e aquele homem que viu Deus face a face em Peniel, que viu anjos em Manaim, que lutou com o anjo do Senhor no val de Jaboque, também permitia que ídolos, que demônios permanecessem em meio à sua família. Não é, de certa forma, constrangedor saber que uma figura tão proeminente como Jacó mantinha ídolos em seu lar? O verso 4 do capítulo 35 diz como esse mundanismo, essa idolatria havia tomado conta da família dele. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos. Deuses estranhos é uma referência aos deuses que Raquel havia roubado de seu pai Labão, que eles tinham em suas mãos. Mas ele vai além, e os brincos que estavam em suas orelhas, os habitantes de Siquém usavam brincos que tinham a figura ou a imagem dos seus ídolos. Então você imagina o povo escolhido de Deus, não só mantendo ídolos do lar, mas nas suas orelhas pendurados, pingentes com a figura desses ídolos. Eles andavam em meio às pessoas realmente agindo e vivendo assim. Eles haviam literalmente adotado a idolatria dos seus vizinhos. E o que Deus faz agora? Deus realmente avisa e aviva o seu povo dizendo: purificai-vos. Vocês têm que tirar tudo isso do meio de vocês. Vocês têm que limpar a família, purificar a família. Tem coisas no meio de vocês que eu não aceito. E se nós vamos andar juntos, é preciso que essas coisas sejam tiradas. É preciso que isso seja extirpado do lar de vocês, custe o que custar. Se andaremos juntos, eu e vocês, há coisas que eu não admito. E há coisas que precisam ser retiradas do meio de vocês. O fim da idolatria, no verso 3, decreta que agora só Deus seria adorado. E levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho em que tenho andado. Agora então Jacó decide: só haverá um Deus no nosso lar.
Apenas um Deus adoraremos. E para que isso seja verdade, nós vamos purificar o nosso lar de tudo aquilo que desonra a Deus. O seu lar sente falta das bênçãos de Deus? Você tem sentido a falta da presença de Deus? Da manifestação, da misericórdia de Deus no seu lar? Quando nós começamos a perceber que essa manifestação e essa influência de Deus tem diminuído, nós temos que chegar à conclusão que está presente em nosso lar coisas que não deveriam estar. Que estão presentes também em nosso lar coisas que nós precisamos urgentemente lançar fora. Que as bênçãos de Deus escasseiam no lar, porque simplesmente nós estamos permitindo que no nosso lar habitem coisas que não podem habitar, ao mesmo tempo que a manifestação do nosso Deus. Coisas que o desonram, coisas que são contrárias às suas leis e princípios, coisas que honram o mundo e os demônios desse mundo. Eu vou usar um exemplo apenas para você perceber isso. Eu já disse a vocês que o alcoolismo é realmente uma praga que atinge os nossos dias, nunca foi erradicado. Na antiga Grécia, Baco, o deus do vinho, era adorado através da embriaguez. E a embriaguez em todos os tempos, e você nota o que aconteceu com Noé, assim que saiu da arca, sempre foi um problema muito sério na nossa sociedade. É inadmissível que uma família de servos de Deus abra a sua geladeira ou qualquer compartimento da sua casa e ali hajam bebidas alcoólicas. É inadmissível que no nosso lar nós guardemos coisas que podem influenciar negativamente os nossos filhos. Isto é um simples exemplo de tantas outras coisas que estão possivelmente presentes no nosso lar e que, se formos abrir a gaveta da escrivaninha da cama, ou algum armário, ou algum lugar mais escondido, nós vamos acabar achando. Literalmente, o que existe, irmão, no teu lar que você precisa urgentemente lançar fora? O que existe no teu lar que o contamina e que precisa ser urgentemente lançado absolutamente fora? Em décadas passadas, eu conheci irmãos que, à base de machadadas, destruíram enormes ídolos, figuras de barro, de gesso, e que, ao invés de darem aquilo a alguém, quando vieram a Cristo, levaram ao quintal e, à base de machadadas, os destruíram completamente. Conheço irmãos que, quando vieram a Cristo, não somos tão antigos assim, mas no tempo que se só ouvia música, naqueles vinis enormes, vieram a Cristo e também, à base de machadadas, destruíram tudo. Qual era o entendimento deles? Há coisas que não podem habitar num lar cristão. Há coisas que não podem estar presentes em um lar cristão. E Jacó entendeu isto, que aonde Deus está, há imundícias que não podem estar. Aonde Deus está presente, há coisas que não podem acompanhá-lo. Agora observe o resultado de tudo isso. Verso 2 do capítulo 35. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos, mudai as vossas vestes. E aqui, quando diz mudai as vossas vestes, há coisas importantíssimas relacionadas, e principalmente ao testemunho e à mudança de coração da sua família, ao avivamento que Deus estabeleceu em meio a eles. Primeiro, esse mudai as suas vestes demonstra que haveria uma mudança de influência. A
A família de Jacó havia permitido a influência dos costumes daqueles povos pagãos sobre eles. Havia permitido a influência da idolatria, de servir deuses estranhos. E não havia mais nada que diferenciava os filhos da promessa dos pagãos daquele mundo. Parece que todos eles seguiam a mesma ideologia. Como as vestes também são capazes de demonstrar essa ideologia. A moda desse mundo, o ditar deste mundo, está cheio de ideologias. E aquilo que Jacó fez, ao mudar as vestes de sua família, é absolutamente isso. Nós não vamos mais nos parecer com eles. Talvez eles nos rejeitem. Talvez eles nos ridicularizem. Mas nós vamos mostrar dia a dia, em todo o nosso dia, que nós não somos como eles. Jacó não está dizendo que nós somos melhores que eles, que nós somos mais preciosos que eles. Jacó está dizendo, nós não pertencemos ao mesmo Deus que eles pertencem. E essa mudança de vestes demonstrou a mudança de influência. E mais do que a mudança de influência, uma mudança de identificação. Olha só o que acontece no capítulo 34. Verso 22. Quando Armon, pai de Siquém, realmente se convence que poderia realmente ser um povo só com o povo de Jacó. 34, 22 diz, nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo. Se todos o homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. Literalmente, os homens da terra entenderam, olha, nós vamos compartilhar das riquezas deles, basta que nós sejamos um pouco parecido com eles, adotando a circuncisão como uma prática nossa também. Eles só iam diminuir um pouco a diferença, mas a diferença continuaria ali. Quando Jacó joga fora os deuses falsos e muda suas vestes, ele estava anunciando àquele povo que muito mais do que isso os diferenciava. No capítulo 34, verso 11, ele diz que Deus disse-lhe mais Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não só a influência, não só simplesmente aquilo que se adota para com o mundo, mas também a sua identificação. Quando você purifica o seu lar, você está identificando o seu lar com o Deus que você serve. Uma questão simples, irmãos. Quando alguém entra na porta da sua casa, de que forma ele identifica que aquele é um lar cristão? Tem uma Bíblia aberta lá na estante da casa? Muita gente tem e não é cristão. Como que se identifica que o seu lar é um lar cristão? Olha, há certas coisas que eu não aceito no meu lar. Há certas coisas que não entram à porta da nossa casa. Pode ser meu amigo, pode ser meu familiar direto, não importa quem seja, mas há certas coisas que não entram daquela porta para dentro. Quando a pessoa entra pela porta do meu lar, ela precisa saber que está entrando num lar onde Deus é adorado. E que as coisas desse mundo, que desonram o nosso Deus, não podem ter lugar. Ou seja, é a identificação do meu lar com o Deus que nós adoramos. Ou seja, não apenas de realmente identificação, mas também de propósito. Quando Jacó chegou a Siquém, o seu objetivo era apenas um: lucrar. Eu disse a vocês que Deus não aparece no capítulo 34. Não aparece por quê? Porque o objetivo de Jacó era apenas um: o crescimento financeiro, a riqueza da sua família, e ele viu em Siquém uma oportunidade realmente primorosa para isso. As maiores desgraças da vida dele ocorrem no capítulo 34. Os maiores traumas da sua vida ocorrem nesse capítulo, onde Deus simplesmente foi excluído da vida deles. O que nós aprendemos com isso?
que se nós verdadeiramente desejamos que nossa vida, nossa família, nossa igreja seja transformada em um lugar onde Deus seja adorado e servido, é preciso que Deus seja a prioridade. Não foi essa a prioridade de Jacó, e ele colheu os resultados, e aquilo que Mateus 6,33 diz claramente a nós, é aplicado a tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero terminar dizendo, por que você precisa purificar o seu lar? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, 2 Coríntios capítulo 7, para que nós possamos aplicar esse exemplo de Jacó em nossa própria vida cristã. Por que tirar do lar aquilo que é mundano? Por que purificar o lar dessas coisas que o identificam, que demonstram um propósito mundano, uma influência mundana? 2 Coríntios capítulo 7, verso 14 diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Agora ele vai dar as razões para isso. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. Neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Notem o que ele está dizendo, que consenso há entre o templo de Deus com os ídolos. É o caso de Jacó, mas todas as coisas aqui ditas se aplicam tanto a Jacó quanto a todos nós. A purificação do nosso lar reconhece isso, porque vós sois o templo do Deus vivente. Nós, a nossa vida, a nossa família, neles habitarei. E ele diz, entre eles andarei. Deus não anda em meio à imundícia. Deus não anda em meio àquilo que é imundo. Como podemos nós dizer que o final do verso 16 é verdade sobre nós? Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, se isso não nos identifica. Olhe para o verso 17, a ordem de Deus para nós. Por isso, saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e qual é a promessa? Eu vos receberei. Verso 18, serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Deus Todo-Poderoso. Há uma condição a ser cumprida. O seu lar não pode ser um lar imundo. O seu lar não pode ser um lar influenciado, identificado, tendo o mesmo propósito das pessoas deste mundo. Purificai-vos. Não toqueis nada imundo. Apartai-vos. É isso que Deus deseja de nós. O Senhor abençoa o lar que se purifica e consagra para Ele. Deus abençoa um lar consagrado à sua adoração. Às vezes é difícil nós falarmos isso, quando talvez hoje boa parte dos crentes nem na hora da alimentação se lembra de Deus. Nem na hora da alimentação dá graças a Deus pelo alimento concedido aquele dia. Purificai-vos, irmãos. O que tem que ser jogado fora do seu lar? Tem coisas hoje que precisam ir para o lixo. Sua porta precisa ser blindada contra determinadas coisas. Sua casa precisa ser fechada contra determinadas coisas. Não estou falando aqui de espíritos maus, não. Como o neoevangelicalismo ensina. Estou falando de pecado, de coisas imundas desse mundo. Saí do meio deles, apartai-vos, não toqueis nada imundo. Essa é a ordem de Deus. A bênção de Deus sobre o nosso lar seguirá a mesma trilha, o mesmo caminho da bênção de Deus sobre o lar de Jacó. Foi preciso que Jacó dissesse à sua família, tirai entre vós os seus ídolos, jogue isso fora, purificai-vos,
para que realmente a presença de Deus e a sua manifestação fosse real entre eles. E assim é conosco. Então demos ouvidos, irmãos, àquilo que Deus tem nos dito. Cada um de nós sabe o que é necessário. Cada um de nós é responsável pelo seu lar. Cabe a cada um de nós tomar a atitude necessária. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer.